Bom dia, pessoal. Hoje, em Geografia, nós vamos iniciar na página 288, elementos da paisagem, da cidade e do campo. Observe as fotografias abaixo, sobrepõe o papel vegetal, a gente não vai fazer isso, que a gente não tem. Selecione os principais elementos da paisagem, por exemplo, na primeira imagem é possível reconhecer morros, vegetação, plantações, as construções e a estrada. Depois crie uma legenda com cores ou símbolos para cada um desses elementos. A paisagem é alvo de constantes e complexas modificações ao longo dos anos. Ela pode ser a prova viva das mudanças que acontecem no espaço e no nosso dia a dia. Vamos acompanhar todas as mudanças que ocorreram na paisagem durante um breve espaço de tempo. Acompanhe a história desta muda. E lembrem-se, o espaço está sempre mudando. A economia agrária predominou durante grande parte da história do Brasil. A maior parte da nossa população vivia no campo e tirava seu sustento dele. Destacaram-se grandes lavouras de café e de cana-de-açúcar, que trouxeram grandes mudanças para o nosso espaço geográfico, especialmente na região sudeste. Esse foi o panorama que predominou por muitas décadas. Durante as décadas de 1960 e 1980, o nosso país registrou uma verdadeira explosão urbana. As grandes cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e São Paulo receberam investimentos e pessoas em grande quantidade. Como não havia planejamento e moradia para tanta gente, as periferias começaram a surgir, acomodando de forma precária os migrantes. Recentemente, a sociedade começou a se preocupar com as questões ambientais e o uso e ocupação dos espaços. A preservação da árvore e da casa antiga é importante para os registros da história da cidade. Tantas mudanças no seu entorno nos últimos anos evidenciam que a sua vizinhança serve a objetivos mais atuais, modernos. Entretanto, manter a parte da cidade antiga demonstra muito mais do que um testemunho do passado, pois ela é também uma área de cultura e lazer para a população, garantindo a sociabilidade e a qualidade ambiental à metrópole. Desse modo, é importante que os lugares sirvam as pessoas de forma variada. Vamos preservar a árvore e a casa. Você não concorda? Bom, gente, ali a gente viu as modificações que ocorrem, né, na paisagem no decorrer do tempo, e ali vocês viram que o vídeo encerrou, né, com uma galera pedindo para preservar, para não derrubar a árvore, e um outro pessoal, né, querendo que derrubasse a árvore, derrubasse aquela casa, para que fosse construído um shopping, né? Aí depois as pessoas querem reclamar que tá muito calor, que não tá conseguindo respirar direito, né? Hoje, mais do que nunca, o ar, né, o oxigênio, ele é essencial para nós. No entanto, que vocês veem que o Covid, ele nos priva exatamente disso, né? De ter o oxigênio para nossa vida. Então, aqui nós vemos duas imagens diferentes. A primeira imagem, nós vemos aqui uma área rural, né, gente? Aqui é na Bahia, Ibicoara. Né? Aqui a gente vê morros lá atrás, vegetação, plantações. Dá até para perceber aqui, gente, ó, que a estradinha ainda é de terra. Aqui na segunda imagem, nós estamos vendo uma cidade no Paraná, Londrina, onde a gente vê muitas construções e pouquíssima vegetação. Vemos carros, vemos asfalto, né? Aqui também, aqui embaixo vemos mais árvores. Agora, na próxima página, na 289, tá assim, ó, com base no que a gente viu, tá vendo aqui nessa página, desenhe. A gente vai desenhar duas paisagens, tá? Na paisagem A, nós vamos fazer desenhos de área rural, vegetação, e na B, já uma área urbana.
mostrar aqui. Eu só vou mostrar agora rapidinho, só para vocês verem o exemplo bem feito que eu fiz aqui, tá? E eu vou deixar, vai ser rapidinho, 2 segundos. Vocês vão olhar e eu vou tirar porque eu quero que vocês usem a criatividade de vocês, tá bom? E a gente vai botar legenda, tipo aqui, ó, morros e vegetação, de acordo com a cor, tá? Aqui não tinha preto. Isso aqui não é a vegetação, né, gente? É só um exemplo. Você vai desenhar a vegetação e vai botar a legenda com a cor do que você fez. Aqui, construções e vegetação também. Aí botou a legenda, tá? É isso que vocês vão fazer ali. Vocês vão fazer um desenho. Na letra A, um desenho de uma área rural. E vão colocar a legenda. O que é a legenda? Indicando as cores. Por exemplo, o que você botou de verdinho, você bota lá na legenda, pinta de verdinho e escreve vegetação. Ah, você desenhou um morro. Pintou o morro de marronzinho, vai lá, bota uma legenda, pinta de marronzinho e escreve morro, tá? Ah, você desenhou um lago ou um rio, pinta de azul, vai lá na legenda, pinta de azul e escreve rio. Aí agora na B, que é a área urbana, você desenhou prédios, casas, vamos dizer que vocês tenham desenhado de lápis comum. Vai lá na legenda, pinta de lápis comum e escreve lá, por exemplo, construções ou prédios, casas. Ah, desenhou a rua, o asfalto, que é pretinho, ou marronzinho. Bota lá na legenda, pinta e escreve ruas asfaltadas. Ah, desenhei um carrinho, tá? É isso que vocês vão fazer. Eu vou dar um tempo e já voltamos. Então agora a gente... aquele resuminho que vem no final de cada capítulo, relembra o que você estudou e veja se aprendeu tudo. No Brasil, a população urbana é maior do que a rural. A partir da metade do século XX, grande parte da população do campo migrou para as cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. Os espaços do campo e da cidade estão conectados. O processo de industrialização se concentrou no Sudeste em decorrência dos lucros da atividade cafeeira e da infraestrutura instalada, quer dizer, foi lá aquele negócio de São Paulo e Rio de Janeiro que juntou, pegou o lucro do café e começou a instalar indústrias. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial contribuíram para impulsionar a industrialização no Brasil, pois foi preciso fabricar aqui produtos que eram comprados de outros países. A agroindústria é o nome da indústria no campo. Os modos de vida das pessoas do campo e da cidade são diferentes. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção de alimentos que consumimos no dia a dia. E aqui nós temos o nosso mapinha de aprendizagem, ok? Aqui nós temos urbanização e industrialização, processo de crescimento da população e da área urbana, que é urbanização, agroindústria, processamento industrial da matéria-prima, e temos aqui início do século XX, lucros da atividade cafeeira, ampliação da indústria nacional após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, intenso crescimento no período de Juscelino Kubitschek, que era o presidente, ok? Agora, dando início ao capítulo 6, vamos falar sobre redes urbanas. Neste capítulo, a gente vai compreender o conceito de metrópole e de rede urbana, conhecer as metrópoles nacionais, saber quais são as megalópolis mundiais, identificar as hierarquias de cidades brasileiras. Megalópolis é quase o nome daquele tubarão, megalodonte. Aí tá falando assim, ó, nessa imagem, quais são os elementos da natureza que aparecem na imagem, nessa fotografia? Naturais. Isso, no caso isso não é um mar, isso é um rio. Então, nós temos um rio, né? Vocês não estão conseguindo ver. Então, nós temos rio, nós temos vegetação, lá atrás nós temos morro, tá? E os elementos construídos pelos seres humanos. Prédios, casas, ruas, avenidas, isso aí. Essa cidade aqui é a cidade de Porto Alegre, que fica lá no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma cidade grande ou uma cidade pequena? O que vocês acham? Grande. Isso, ela é uma cidade grande porque devido à extensão, né, devido ao seu tamanho e devido às suas construções. Você acha que Porto Alegre deve ou não ser importante para as outras cidades? O que vocês acham?
Sim, ela é importante, né? É uma cidade que recebe muitos trabalhadores que moram em outras cidades próximas, né? Lá estão localizadas locais industriais, de comércio, tem muitas atividades culturais, rede de transporte, como com aeroportos, estações rodoviárias. Então, ela se torna uma cidade muito importante. Metropolização. Em várias cidades brasileiras vivem mais de 1 milhão de pessoas e são desenvolvidas diferentes atividades econômicas. A gente sabe que a atividade econômica é aquilo que gera lucro, gera dinheiro. Essas cidades que exercem muita influência sobre as áreas ao seu redor são as metrópoles. As metrópoles crescem tanto que acabam se unindo a cidades próximas, formando grandes áreas urbanizadas chamadas regiões metropolitanas. A fotografia das páginas de abertura do capítulo mostra parte da cidade de Porto Alegre, que fica lá no Rio Grande do Sul. Ela é um exemplo de metrópole. Observe no mapa ao lado a representação da região metropolitana de Porto Alegre. Então, aqui nós estamos vendo aqui, né? A legenda mostrando a capital do estado, mostrando a bolinha, a sede municipal, limites. Então, aqui vem ó, o porto, o aeroporto, dá para vocês identificarem bem aqui, de acordo com a legenda, o que cada coisinha dessa significa, tá? Vamos lá. Essas outras bolinhas pretas, vocês podem ver, ó, onde tá minha mãozinha aqui, ó. Aqui é Porto Alegre, né? Então, aqui, ó, onde tem essas outras bolotinhas, são sedes de municípios, ok? E tudo isso aqui vem formando uma região metropolitana. Quantos municípios formam a região metropolitana de Porto Alegre? 34 municípios, que nós teríamos que contar aqui. Agora, eu no mundo. Nem todo mundo mora no centro. As periferias dos municípios são áreas distantes do centro e de outros locais em que há concentração de estabelecimentos comerciais, de prestação de serviço e áreas de lazer. Geralmente, as periferias são áreas urbanizadas ou em processo de urbanização em que vive a população de baixa renda. Você mora no centro ou na periferia do seu município? Na verdade, a gente não mora no centro, né? Que o centro é um pouco distante, mas a gente também não mora na periferia. Então, a gente opta por colocar aqui que a gente mora no centro. Por quê? Porque aqui nós temos uma rede de comércio muito grande, nós temos rede de prestação de serviço, tá? E temos áreas de lazer. O que seriam as áreas de lazer? Seriam as pracinhas, né? Seriam as pracinhas. Então, a gente coloca como se fosse centro. Porque entre centro e periferia, porque o que vem a ser periferia? Áreas que não são urbanizadas. E aqui o nosso bairro, ele é muito urbanizado, ele é asfaltado, ele tem calçamento. Então, quer dizer, a gente está fora do que seria periferia, né? Então, vamos lá. Em sua opinião, as pessoas que moram perto dos municípios vivem melhor do que as que moram nas periferias? Sim, pois elas têm mais acesso aos recursos. Ou, se vocês acham que não, vocês podem botar não, pois estão mais propícios à população e violência. Aí, vocês têm duas respostas. Quem acha que viver no centro de uma cidade é melhor do que viver numa periferia, viver longe, vai optar por sim, pois elas têm mais acesso aos recursos, né? A tudo aquilo que a cidade, o centro da cidade propõe, né? E dispõe. Agora, se você acha que não, você acha que é melhor morar numa periferia porque vai ser um lugar mais amplo, um lugar com menos poluição, você vai optar por não, tá? Dizendo assim, ó, não, pois estão mais propícios à poluição e à violência, o que não está errado, né? As metrópoles atraem pessoas que prestam serviços ou trabalham no comércio e, em muitos casos, em indústrias. Muitas pessoas que circulam pela região metropolitana moram em municípios próximos à metrópole e se deslocam diariamente para trabalhar, estudar, se divertir. No Brasil, há 12 metrópoles. Veja no mapa abaixo. Então, aqui, essas bolotinhas vermelhas são as metrópoles, tá? E os seus sucessivos estados. Por exemplo, a metrópole de Manaus fica onde?
Quem sabe me dizer que estado é esse? Amazonas. Muito bem, Amazonas. Aqui, esse aqui, ó, Belém. Quem lembra? PA é o quê? Pará. Muito bem, Pará. Então, esse mapinha já mostra a resposta da segunda questão aqui dessa página aqui, da terceira, perdão, dessa aqui. A resposta já está no próprio mapa, a gente não vai precisar fazer. Então, tá aqui, 2. Por que muitas pessoas precisam se deslocar para o centro das regiões metropolitanas? Para trabalhar e adquirir produtos e serviços. A terceira questão já está perguntando assim, ó, em que estado fica cada uma das 12 metrópoles brasileiras? Então, a gente começou vendo aqui de cima, né? Manaus fica no Amazonas, Belém no Pará, aí continua Fortaleza no Ceará, Recife em Pernambuco, Salvador na Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Goiânia em Goiás e Brasília no Distrito Federal, tá? Quero chamar a atenção de vocês uma coisinha aqui. Quando a gente fala de estado, por exemplo, Amazonas é o estado, ele é o conjunto, ele é a união das cidades. Não existe uma cidade chamada Amazonas, não existe, tá? É o estado, é o conjunto de cidades. E aí, as capitais, elas são cidades, tá? Então, por exemplo, a principal cidade do Amazonas é Manaus e ela se tornou a capital. Eu tenho lá Bahia. Bahia não é cidade, não existe um lugar chamado Bahia. É o conjunto dos estados. E a cidade principal é Salvador, que ela se tornou a capital da Bahia. Agora, nós temos 2 estados que eles são repetidamente estado e capital, porque existem cidades com seus nomes, que vêm a ser Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Existe uma cidade chamada Rio de Janeiro, existe uma cidade chamada São Paulo, e os seus estados, respectivamente, têm o mesmo nome. São os únicos 2 estados, tá? Que nós temos repetidos nomes e capitais, porque existem cidades, ok? Então, aqui a gente encerra a geografia de hoje.